Chegou o grande dia que eu montei um aquário de acrílico e aí eu tava vendo as plantas, como é que eu ia fazer para tirar essas algas dela, que tava muito infestada, que eu utilizei essas plantas, na verdade, aí, para colocar nesse novo que eu tô montando. E aí, essas aí são outras plantas que eu comprei de um amigo meu. Essas aí são criptocorines. Essa é uma Nubia nana e uma Bucephalandra. Essa Bucephalandra é uma planta muito cara aí, no Brasil. E essa última aí é uma Nubia Coffeefolha, né? Ela lembra muito folha de café, por isso o nome. Uma planta muito bonita. E aí eu comecei tirando os troncos e as plantas do aquário antigo, né? E aí tava muito cheio de alga, bastante sujo. Então eu fiz um banho com água sanitária de 2 minutos para poder dar uma amenizada aí nessas algas. E aí eu comecei a colocar o muro, né? Alguns eu coloquei Super Bond, outro é uma Ricolinha. E aí eu tinha 3 porções, né? Tinha 3 porções, e aí eu coloquei variado, uma galha, uma outra. E aí deixei um pouco espalhado, que com o tempo vai crescer. E aí eu posso fazer a poda e espalhar aí pelas pedras, outros galhos também. Tá aí o musgo, né, que eu tô utilizando. E aí o nosso tronco com as anúbias e essa microzoa aí. Depois que eu tratei elas com água sanitária, e aí eu fiz a divisão para poder estar espalhando aí na montagem. E aí eu dividi as porções aí, as mudinhas, usando linha aí, rodando as raízes, para deixar mais fácil aí de plantar. E aí eu coloquei elas num tronco que eu tinha. Coloquei desse lado aí mesmo. E aí essas outras duas aí, uma do banana e uma Bucephalandra. Aqui eu já tinha colocado algumas plantas e sempre borrifando, né? Porque precisa deixar a umidade, tem que umedecer as folhas para não secar. Por isso que tinha respingo aí na parte da frente do acrílico. E aí são as Cryptocoryne, uma planta com raízes grossas. Ela está na forma emersa, né, que foi cultivada fora da água, mas com o tempo ela se adapta. E aí a Nubia Coffeefolha, ela lembra muito folha de café. E aí eu já quase finalizando, mais ou menos. Coloquei alguns cascalhos aí para dar uma quebrada nesse tom escuro do substrato. E aí eu coloquei a última Anúbia e já partindo já para a planta carpete. E a planta carpete, a Glossostimos elatinoides. O vídeo ficou torto aí, de um jeito diferente, mas foi só essa parte mesmo. E aqui eu tava usando a água do aquário antigo, né, uma água com bastante biologia, para já ajudar nessa ciclagem,
né? Esse ultra-aquário ele tem um pouco mais de 2 anos, então tem bastante bactéria que vai beneficiar aí a nossa ciclagem e vai agilizar mais aí as bactérias desse novo aquário aí. E aí, dando um close aqui no substrato já bem encharcado. Substrato muito poroso, ele puxa muita água. Aqui a água já estava mais ou menos na metade. E pelos detalhes das plantas. Aqui o aquário já cheio, água turva no início de montagem normal, né? Levanta poeira, é assim mesmo. E aqui eu já preparo os esquemas para filtragem. Aí eu vou colocar as mídias biológicas e o Perlon. Coloquei 2 sachês de Ciporax Mini, é o suficiente para esse aquário, mas eu sempre gosto de quanto mais melhor aí, né? E aí eu coloquei o Perlon para fazer a filtragem mecânica e ainda coloquei umas mídias que tinha sobrado para melhorar ainda mais a filtragem biológica. E aqui foi, eu liguei as luzes para ver como é que ia ficar nesse primeiro momento de montagem e ficou desse jeito aí.